Olá, professor Tiago Martins, mais uma vez aqui na área, agora para resolver as questões de direito ambiental do 33º exame de ordem, que em comparação ao 32º, falando especificamente das questões de direito ambiental, eu particularmente considero que as questões do 33º foram mais difíceis e a gente vai comentar agora. Solta a vinheta. Que bom que você ficou aqui no vídeo. Vamos analisar as duas questões de direito ambiental do 33º exame de ordem e, como eu já disse para você, na minha concepção, na concepção do professor Tiago, essas duas questões do 33º exame de ordem, especificamente de direito ambiental em relação ao 32º exame, que por muitos foi considerado o exame de ordem mais difícil de todos os tempos, falando especificamente de direito ambiental na minha concepção, as do 33º estavam um degrau acima, estavam mais difíceis. E nós vamos analisar já já. Mas antes de mais nada, não custa nada eu te lembrar, te pedir para você deixar seu like, deixar seu joinha aqui no canal, aqui nesse vídeo, é muito importante. E também te pedir para você compartilhar esse vídeo lá no grupo dos OABeiros que você faz parte, no grupo da tua turma na faculdade, no grupo do escritório, enfim, avisa o pessoal no Instagram, faz uma postagem no Facebook, no LinkedIn, avisa pro pessoal, avisa pros teus contatos que tem vídeo novo aqui no canal. E também, não custa nada também eu lhe pedir uma ajuda financeira através do Pix que você está vendo aqui embaixo. Essa ajuda financeira de qualquer valor, gente, 10 centavos, R$ 1, R$ 5, qualquer valor já ajuda bastante a você a nos ajudar a manter este canal, a manter este projeto que visa elaborar, visa te fornecer, visa te disponibilizar aulas gratuitas com profundidade e qualidade. Então esse Pix, essa ajuda financeira nos ajuda bastante. Tranquilo? Posso contar contigo? Então vamos lá, vamos resolver as duas questões de direito ambiental do 33º exame de ordem, mudando de câmera. Vamos ao que interessa. Gente, esse book que eu elaborei para você com todo carinho, olha só, com as questões do 33º exame de ordem, com a alternativa correta, com os comentários, o fundamento da questão, que você está vendo aqui, ele está disponível para você no link aqui na descrição, gratuitamente. Só você clicar aí no link e baixar gratuitamente o e-book, tá bom? Como eu disse, de forma gratuita, free para que você possa estudar aí e aprender um pouco melhor aí o direito ambiental, entender o que foi cobrado ao que tange direito ambiental no 33º exame de ordem. E é isso que a gente vai fazer agora. Olhem só, vamos lá. Questão do 33º exame de ordem, a primeira questão de direito ambiental nos demandava o seguinte, ó. Determinado empreendedor requereu ao órgão ambiental competente licença ambiental para a indústria geradora de significativa poluição atmosférica, que seria instalada em zona industrial que, contudo, já está saturada. Já foi lhe dando várias informações, aí você já começa a achar, nossa, a questão vai falar de licenciamento ambiental, de estudo prévio de impacto ambiental, vai falar de zoneamento ecológico econômico, zoneamento urbano, ao que tange plano diretor, está falando aqui de zona industrial, enfim. O que será que essa questão vai querer de mim? Após a análise técnica necessária, feita com base nos riscos e impactos já de antemão conhecidos em razão da certeza científica, aí ela já veio aqui te colocando também uma dica muito importante do que ela vai querer. Olha, riscos e impactos já de antemão conhecidos em razão de certeza científica. Isso aqui está me cheirando princípios. Conclui-se que os impactos negativos decorrentes da atividade não poderiam ser mitigados a contento diante da sinergia e cumulatividade com as atividades das demais fábricas já existentes na localidade. Está falando, olha, vai entrar mais uma fábrica aqui, já existem outras fábricas nessa zona industrial. Os danos que você vai provocar serão ainda mais proporcionados devido às outras atividades existentes. Então, os danos que os impactos, na verdade, os resultados prejudiciais ao meio ambiente da sua atividade serão ainda mais potencializados, serão potencializados ainda mais caso você se instale aqui. Foi mais ou menos isso que a administração pública falou. Assim, o órgão ambiental indeferiu o pedido de licença com o objetivo de impedir a ocorrência de danos ambientais, já que sabidamente a atividade comprometeria a capacidade de suporte dos ecossistemas locais.
Aí, quando a gente passa o olho aqui nas questões, a gente vê que todas tratam de princípios. Ó, princípio, princípio, princípio. Então, a questão ela está querendo que nós saibamos, externemos o nosso conhecimento ao que tange os princípios do direito ambiental. Olhando aqui para mim. Coincidentemente, no momento em que eu gravo esse vídeo para você, falando sobre as questões do 33º exame de ordem, eu estou gravando uma playlist sobre os princípios do direito ambiental, tá bom? Então, o primeiro vídeo dessa playlist está aparecendo numa tag aqui em cima para você, não deixe de assistir. E percebam aqui que a questão já deu uma dica muito importante para a gente sobre qual princípio ela quer que nós saibamos como resposta correta. Olha só, olha aqui para a tela que eu já vou te mostrar qual foi a dica. Inclusive, eu já falei para você, ó, feita com base nos riscos e impactos já de antemão conhecidos em razão de certeza científica, conclui-se. Portanto, olhando para mim de novo, está falando de riscos e impactos, está falando de certeza científica, logo eu sei os resultados, eu tenho certeza científica, olfática ou empírica de quais serão os resultados derivados de uma determinada atividade exploratória de recursos ambientais. Se eu tenho certeza, se eu sei que se aquela fábrica vai se instalar ali e consubstanciada com as outras atividades que já estão instaladas ali, eu sei quais são os resultados, a certeza científica, estamos falando do princípio da prevenção. Caso a questão não tivesse falado que não há certeza científica, mesmo assim foi indeferido, estaríamos falando do princípio da precaução. Então, estamos falando agora do princípio da prevenção. Há certeza científica. Quando não há certeza científica, aplica-se, então, o indúbio pro natura e, na dúvida, protege-se o meio ambiente. Estamos falando, então, do princípio da precaução. Mas, repito, a questão fala que há certeza científica. Logo, estamos diante do princípio da prevenção. Vamos analisar, então, as questões? Olha só, olhando para a tela. Princípio da precaução. Eis que a operação do empreendimento pretendido causa riscos hipotéticos que devem ser evitados. Precaução? Riscos hipotéticos? Não é precaução. Não há certeza científica, há dúvidas. Princípio da prevenção. Há certeza científica. Eis que a operação do empreendimento empreendido causa perigo, certo, com riscos previamente conhecidos. Foi exatamente o que está aqui na questão. Princípio do poluidor-pagador. Eis que a operação do empreendimento pretendido está condicionada à adoção de cautelas ambientais cabíveis a mitigar e reparar danos ambientais. Olhando aqui para mim. Gente, o princípio do poluidor-pagador, ele, na verdade, quando a gente analisa ele bem profundamente, a gente verifica que ele é uma consubstanciação de vários princípios do direito ambiental. Reparação, prevenção, precaução, enfim. É um princípio de cunho mais econômico que fala que aquele que vai explorar, aquele que explorará ou explora os recursos ambientais é o responsável pelo investimento econômico ao que tange as atividades que irão mitigar os impactos da atividade. Ou seja, se eu estou explorando o recurso ambiental, eu que tenho que investir financeiramente para que eu aplique formas para que aquela minha atividade não cause impactos. Ou seja, se eu sou um empreendedor que atua na área florestal, e eu vou lucrar com a exploração de recursos florestais. É claro que sou eu que tenho que investir na mitigação do impacto que eu vou causar, aplicando o melhor plano de manejo, aplicando as melhores técnicas para a exploração do recurso florestal. Se eu tenho uma fábrica, claro que sou eu que tenho que investir financeiramente para colocar filtros para que os efluentes gasosos não causem uma demasiada degradação ambiental no ar, nos rios, coloque filtros para que os rejeitos químicos que vão aos rios não causem demasiada degradação ambiental nos rios. Então, esse é o princípio do poluidor-pagador, pautado na ideia de internalização de externalidades negativas, que mais à frente gravarei um vídeo e será disponibilizado para você entender um pouco melhor sobre isso. Mas a ideia do princípio do poluidor-pagador é em mitigação dos impactos através desse processo de internalização de externalidades negativas, em que o empreendedor investe economicamente para que os impactos da sua atividade não sejam reverberados na sociedade como um todo. Não se aplica essa questão. A esta questão se aplica o princípio da prevenção. E olha só, a última questão, enfim, não se aplica a nada, ela é totalmente fora do contexto dos princípios, totalmente errada, olha só. Na verdade, a última alternativa, ó. Princípio da responsabilidade ambiental objetiva. Eis que a operação do empreendimento pretendido está condicionada ao princípio.
ao prévio depósito de caução para garantir o pagamento de eventuais danos ambientais? Não, eu não vou correr o risco de permitir que você calcione, deposite um valor lá no órgão ambiental, sei lá onde poderia ser, porque isso não existe, para caso você cause um dano ambiental, eu garanto o pagamento desses danos. Eu não vou abrir essa margem, não existe esse princípio. O princípio da responsabilidade, na verdade, seria o princípio da reparação e não se chama princípio da responsabilidade ambiental objetiva. Se trata de um princípio mais amplo, já tem vídeo sobre o princípio da reparação ou o princípio da responsabilidade ou reparação integral do dano ambiental aqui na playlist, tá? Tá aparecendo a tag para você entender melhor sobre esse princípio, tá? E em nenhum momento ele vai dizer, olha, calcione, paga aqui, deixa aqui previamente depositado um valor, caso você cause um dano ambiental, esse valor já garante as indenizações, já garante a restituição devido a um dano que você venha causar. Enfim, isso não é o princípio da reparação, nem o princípio da responsabilidade, que são princípios sinônimos, tá? Dois nomes para o mesmo princípio, bem como não existe o princípio da responsabilidade ambiental objetiva. Nós temos a tríplice responsabilidade ambiental, responsabilidade penal, administrativa e a responsabilidade civil, que é, sim, objetiva e pautada na teoria do risco integral. Ou seja, ela é objetiva, eu não discuto dolo ou culpa, né? E também, como é pautada na teoria do risco integral, não há hipóteses de excludente de responsabilidade, mas não se trata de um princípio, e sim da tríplice responsabilidade ambiental, que é um outro tópico, e é claro, aí sim, foi onde o examinador quis pegar você. Ele sabe que o princípio da reparação dá base para a tríplice responsabilidade ambiental, notadamente a responsabilidade civil objetiva pautada na teoria do risco integral. Porque, a grosso modo, o princípio da reparação nos diz, ou responsabilização, nos diz que não há dano ambiental, não há poluição, não há degradação ambiental que não deva ser reparada, independentemente se foi causada por um agente antrópico, por uma pessoa física ou jurídica, ou se foi causada por um ato natural, um raio caiu na floresta e essa floresta incendiou-se. Ninguém causou aquele dano, aquele impacto, mas ele também não deixará de ser reparado. Esse é o princípio da reparação. Todo dano causado, toda alteração prejudicial dentro do contexto ecossistêmico que venha prejudicar a sadia qualidade de vida dentro de um meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser reparado. Então, recapitulando aqui na nossa questão, olha só. Aqui na nossa questão, a alternativa correta, a alternativa B, o princípio da prevenção, eis que a operação do empreendimento pretendido causa perigo certo com riscos previamente conhecidos. Então, gente, não caiam na pegadinha. Prevenção e precaução. Isso não cai só no exame de ordem, essa pegadinha. Cai em todo concurso público. Olhando aqui para mim. Todo concurso público, vira e mexe, cai essa pegadinha. Trocar ali, querer te pegar com o princípio da precaução e prevenção e precaução. Prevenção à certeza científica. Precaução há dúvidas, aplico indúbio pro natura. Na dúvida, defendo o meio ambiente, mas não há certezas sobre a ocorrência do dano. Mas eu não vou pagar para ver. Então, na dúvida, defendo o meio ambiente. Serei mais rigoroso enquanto Estado, enquanto órgão licenciador, por exemplo. No nosso caso, alternativa B, princípio da prevenção. E eu coloquei aqui o conceito para você do princípio da prevenção. Olha só, princípio da prevenção. O princípio da prevenção é fundamental na estrutura básica do regime jurídico ambiental, estando presente em todos os momentos da mensuração, avaliação e ações antrópicas no meio ambiente a serem balizadas pelo Estado, tal qual o princípio da precaução. O princípio da precaução segue lógica similar ao princípio da prevenção, contudo, cuidado, pois não são sinônimos. A precaução versa sobre risco abstrato, ou seja, algo incerto, recorrendo quando não se há certeza científica e nem prática sobre os riscos e possíveis danos pleiteados na ação antrópica do meio ambiente podem causar ao ecossistema afetado. É importante frisar, a incerteza científica não afasta a tutela protetiva jurídica ambiental. Logo, repito, o princípio da precaução vai falar sobre incerteza científica. O princípio da prevenção vai falar sobre certeza, que foi o caso da nossa questão, em razão da certeza científica. E progredindo, vamos para a segunda questão de direito ambiental do 33º exame de ordem. Olhando para a tela. Olhem só. Deixa eu diminuir essa bolinha aqui, né? Está muito grande. Há grande interesse das sociedades empresárias no setor petrolífero na exploração de áreas localizadas no mar. Nessas áreas, segundo grupos ambientalistas, foi constatada a presença de rara e sensível formação de recifes costeiros.
Sobre a hipótese, assinale a opção que indica a medida adequada que o poder público deve tomar para manter a área preservada. Então, perceba aqui, ó. Há grande interesse de sociedades empresárias do setor petrolífero na exploração de áreas localizadas no mar. Beleza, isso é possível. Empresas do setor petrolífero explorarem, né, áreas localizadas no mar. Nessas áreas, segundo grupos ambientalistas, foi constatada a presença de rara e sensível formação de recifes costeiros. Olha, eu tenho aqui a presença de rara e sensíveis formação de recifes costeiros, elementos fundamentais aos diversos contextos bióticos. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica a medida adequada do poder público deve tomar para manter a área preservada. Aí vamos lá, criar uma reserva legal? Gente, reserva legal, tá? Com base no artigo 3º, inciso 3º, artigo 12 do Código Florestal, como eu coloco aqui para vocês, ela ocorre, tá, em área rural. Já vou mostrar para vocês aqui, em área rural, tá? Em área rural, é necessário que eu configure o instituto da propriedade ou posse de um imóvel rural. Esse espaço territorial especialmente protegido aqui não se incumbe da proteção deste elemento aqui, ó, de presença de rara e sensível formação de recifes costeiros. Aí vamos para C aqui, tá? A correta aqui é a B, mas vamos logo para C aqui para que você possa entender aqui porque as outras estão erradas. Eu coloquei tudinho nesse book para você. Autorizar a criação de uma zona de amortecimento. Primeiro ponto elementar é que uma zona de amortecimento ela já enseja a existência de uma unidade de conservação. E eu já mostro para você o que é o conceito de uma zona de amortecimento. E D, estabelecer uma área de indisponibilidade da zona costeira. Bem, zona costeira, junto com outros ecossistemas, biomas brasileiros, conforme o parágrafo 4º, que era para ser parágrafo, tá? Parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição, tá? Vai ter uma proteção diferenciada. Vou mostrar o texto normativo para vocês. A resposta correta aqui é B, conforme artigo 11 da Lei 9985 de 2000. É necessária a criação de um parque nacional marinho. E sim, gente, existe parque nacional marinho. Eu recebi algumas dúvidas dizendo, olhando aqui para mim, dizendo, professor, mas existe parque nacional marinho? Sim, existe. Por exemplo, Fernando de Noronha. O parque nacional, ele contempla essa possibilidade do parque nacional marinho, considerando as características do local. Então, o parque nacional, ele pode ser marinho, sem problema nenhum. Entendido? Como eu disse, um exemplo que nós temos, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Olha só aqui, gente, olhando aqui para a tela, tá? O fundamento da questão. Essa questão aqui é uma questão que eu considero difícil, de fato. A primeira questão seria de médio para difícil, tá? E essa aqui é uma questão que eu considero difícil, de fato, tá? Então, olha só. Criar uma reserva legal. Por que não é uma reserva legal? Artigo 3º, inciso 3º da Lei 12.651 de 2012, é o Código Florestal, tá? Você também analisa ali o artigo 12, que vai falar sobre a área de reserva legal na Amazônia Legal, na área de florestas, nas áreas de cerrado, nos campos gerais dentro da Amazônia Legal e dentro das demais áreas do Brasil, tá? Os percentuais de reserva legal. Então, olha só, área de reserva legal localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, ninguém falou em propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, tá? Que vai dizer o tamanho da reserva legal dentro de uma posse ou propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Errado. Autorizar a criação de zona de amortecimento, como eu disse para você, para ter zona de amortecimento, presume a existência já de uma unidade de conservação, e aqui não foi dito em nenhum momento que a gente já tinha uma unidade de conservação, tá? Olha só, o que é uma zona de amortecimento? Zona de amortecimento, conforme o artigo 2º aqui, inciso 18 da Lei 9985 de 2000, que estabelece o SNUC, tá? Zona de amortecimento. O entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade, tá? Então, tem uma unidade de conservação, ao entorno dela eu vou ter uma zona de amortecimento, servindo basicamente de escudo para aquela, grosso modo, de escudo para aquela unidade de conservação. E olha só,
Estabelecer uma área de indisponibilidade de zona costeira. Como eu disse para você, parágrafo 4º do artigo 225, vai dizer para a gente: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização facial na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Gente, olha só aqui. Ninguém está falando de nada específico à zona costeira, de lei que envolva a zona costeira. Estamos falando, a dica aqui era isso aqui, ó, tá? Presença de rara e sensível formação de recifes costeiros. Olhem só aqui o artigo 11 da Lei 9985 de 2000, a Lei do SNUC, como eu já falei para vocês. Olha só. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação, em contato com a natureza e turismo ecológico. O Parque Nacional é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita a condições e restrições por lei estabelecida, bem como aquelas previstas em regulamento. As unidades de conservação dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual, Parque Natural Municipal. Ou seja, gente, percebam aqui que eu tenho uma unidade de conservação que visa, de fato, ó, preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. No nosso caso ali, né, os recifes, aqueles raros e sensíveis recifes que estavam dentro daquela formação ali. Logo, a criação de um parque nacional marinho é a alternativa correta. Eu considero essa questão difícil. A outra questão, a primeira ali dos princípios de médio para difícil, mas essa era uma questão difícil, tá? Então, consubstanciando as duas questões, eu considero que as questões de direito ambiental do 33º exame de ordem foram questões de nível difícil. E se você acertou as duas, parabéns. Se você errou, não erra mais. Espero ter lhe ajudado nos seus estudos, resolvendo as questões, comentando com você as questões de direito ambiental do 33º exame de ordem. Tranquilo? Mudando de câmera. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal do professor Thiago Martins. Hoje resolvendo as duas questões do 33º exame de ordem, duas questões de direito ambiental. E é claro, não deixa de deixar teu like, não deixa de deixar o teu like, não deixa de deixar o teu joinha aqui no canal. Compartilha esse vídeo lá no teu grupo no WhatsApp, avisa o pessoal no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Enfim, ajuda a gente a aumentar a nossa autoridade junto ao algoritmo do YouTube. Isso é muito importante para a manutenção do projeto, que é gratuito. A ideia é democratizar o ensino do direito ambiental através de videoaulas com qualidade e profundidade gratuitamente, de acesso gratuito aqui no YouTube. Por isso, pedir a tua ajuda financeira é fundamental. Você está vendo aqui embaixo o meu Pix. Este Pix ajuda a manter o projeto, como eu disse, todo instrumental, a equipe que me acompanha e qualquer valor. Não existe valor módico. Qualquer valor já ajuda muito. 10 centavos, 5 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, enfim, o valor que você puder ajudar já me ajuda muito a manter esse projeto e disponibilizar essas aulas para você. E não esquece, olha só, este book que eu usei aqui para poder desenvolver essa resolução de questão está disponível está disponível para você aqui embaixo, é só clicar, disponível gratuitamente para você. Beijo, forte abraço do professor Thiago Martins.